Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, é a nossa ajuda nos momentos de angústia. Por isso, não temos medo, mesmo que a terra se ponha a tremer, mesmo que as montanhas se afundem no mar, mesmo que as águas rujam furiosas e os montes tremam com o seu embate. Um rio alegra os seus canais da cidade de Deus, a mais santa entre as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não pode vacilar. Deus irá em seu auxílio ao romper do dia. As nações murmuram, os reinos agitam-se. Ele faz ouvir a sua voz e a terra desfaz-se. O Senhor Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, as coisas surpreendentes que Ele fez sobre a terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos e despedaça as lanças, põe fogo aos escudos. Parem, reconheçam que eu sou Deus. Serei supremo entre as nações, supremo em toda a terra. O Senhor Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta canção que vamos cantar fala da alegria que temos no Senhor em todas as situações. E no meio deste cântico, então, nós também vamos ter a possibilidade de cantar um trecho do hino Sou Feliz com Jesus. E nós vamos dizer isso com a convicção daquele que sabe que o Senhor é conosco, Ele está conosco em todas as situações. Me
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és, meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem em Ti. Sim, o meu socorro vem de Ti. Sim, o meu socorro vem de Ti. O texto de Lamentações 3, 22 e 23 nos diz que a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós vamos cantar o hino Tu és fiel, Senhor, que nos leva a pensar nessa fidelidade do Senhor expressa na natureza, mas também expressa na paz, na segurança e no perdão que Ele nos dá. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus
Pai, muito obrigado por este dia que nos deste, muito obrigado por que tem estado calor e tem estado um bom sol que nós podemos apreciar, mesmo de dentro das nossas casas, Pai. Muito obrigado porque nos tens dado um bom descanso e também porque tens mantido a Igreja unida, apesar de distante. Peço que nos possas ajudar com todas as nossas necessidades do dia a dia, com a comida e com todas as outras coisas. Peço também que a cada uma das pessoas que está a ver agora o culto, que possa ser tocado por ti, pelo teu Espírito, e que leve alguma coisa no coração, Pai. Muito obrigado porque em todos os momentos, quer pareça, quer não, tu estás lá e cumpres as tuas promessas, Pai. E és sempre fiel. Em nome de Cristo, amém. Filhos da luz que tem de salvação, amados do Senhor, vivem com fé, amor e retidão, vivem pra seu louvor. Já tem de certa vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, andando em luz. Filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Estai então bem preparados, estai então bem preparados, vivendo
Bom dia, meus irmãos. Bom dia, igreja. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas 12, do versículo 35 ao 40, que fala sobre o servo vigilante. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Olá a todos, queremos partilhar com vocês um coro que tem tocado muito o nosso coração neste tempo em que podemos refletir sobre as nossas vidas e podemos refletir também no amor que Deus tem para connosco. Possamos ver Deus, ouvir Deus, sentir Deus e agarrar-nos às promessas que Ele tem para nós, para agora e especialmente para o nosso futuro. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja, Deus. Esta é a minha oração. Esta é a minha oração. Se o cego te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te veja, Deus. É esta a minha oração. É esta a minha oração. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual.
queridos irmãos, é bom podermos voltar ao contacto desta maneira, podermos ouvir aquilo que a Palavra de Deus nos tem para nós hoje e a forma como ela vai falando aos nossos corações, mesmo neste contexto que temos de alguma limitação. E é bom nós estarmos dispostos também a encorajar-nos através dos meios de comunicação que temos e também, ao mesmo tempo, estarmos prontos para nos socorrermos uns aos outros da maneira que é possível. Se ouvirmos de alguém que esteja em necessidade, vamos comunicar uns com os outros, vamos tentar de alguma forma nos apoiarmos neste contexto em que certamente algumas pessoas virão a sentir alguma necessidade. Então, que nós não só oremos, mas também nos disponhamos a ter palavras de encorajamento uns com os outros, através do telefone, através das redes sociais, mas ao mesmo tempo também estejamos atentos para responder a alguma necessidade que nós saibamos e, se não pudermos resolvê-la, que tentemos encontrar soluções para isso através de outros. Esta manhã eu quero falar convosco acerca daquilo que a palavra tem falado comigo. Em Lucas capítulo 21 nós encontramos um texto que vai servir de base para a nossa reflexão esta manhã. Entre este domingo e o próximo, eu apoiar-me-ei neste capítulo 21 de Lucas para seguir um tema que eu gostaria de anunciar, que é o tema destas duas mensagens: cuidadosos sem perder a esperança. Vamos orar. Pai, nós agradecemos-te porque podemos desta maneira falar contigo, estar juntos para cultuar-te, dar-te culto através destas formas que estão disponíveis para nós. Senhor, nós oramos também para que a tua palavra não só seja escutada por nós, mas estejamos prontos para ouvir e obedecer aquilo que são os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou há anos atrás e que continuam ainda hoje em vigor para as nossas vidas, Senhor. Oramos para que haja lugar no nosso coração, pois, para a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que há semanas atrás a visão da vida das pessoas, incluindo certamente a nossa também, estava governada por um certo tipo de deslumbramento ligado à grandeza das coisas. Imitação, competição eram palavras-chave que governavam a vida das pessoas. Todos queriam ter tudo e todos queriam ter o que todos queriam. Na verdade, sem nos apercebermos, as pessoas procuravam imitar-se umas às outras, serem aceites, procuravam ter o que os outros tinham para não serem diferentes, para não serem estranhos. Enfim, a vida governava-se um pouco à volta destes valores. E é interessante que este tipo de deslumbramento de vida era também semelhante ao deslumbramento que estas pessoas do tempo de Jesus tinham em relação ao templo lá em Jerusalém. Quando nós olhamos para o verso 5, vemos: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Este templo, na verdade, enchia a grandeza da cidade de Jerusalém de muitas formas. Há uma descrição do historiador Josefo que ele dizia: tudo o que havia no exterior do templo alegrava os olhos, enchia de admiração e fascinava o espírito. Era todo coberto de lâminas de ouro tão espessas que desde o alvorecer se podia ficar ofuscado pelo seu brilho, bem como se fossem os raios solares. Nos lados que não havia ouro, as pedras eram tão brancas que qualquer estrangeiro que não conhecia acharia ser uma montanha coberta de neve. O templo tinha-se tornado o símbolo do poder religioso e do poder político dos judeus. Aliás, muitos faziam girar a sua vida à volta da função do templo, servindo-se inclusivamente de toda a sua riqueza, não só arquitetónica, como também tudo aquilo que era o enquadramento do templo na própria cidade, de forma a surpreender os próprios corações. Aliás, ainda no tempo de Jesus, nós sabemos que muitos serviram dos seus átrios para inclusivamente fazer negócio. E temos o texto em que o Senhor Jesus acaba por expulsar os vendilhões do templo. Um dia Jesus viu as pessoas deslumbradas com toda a magnificência do templo que Herodes, o Grande, tinha começado a mandar reconstruir no ano 19 a.C. e que viria a acabar depois no ano 64. Aliás, no tempo em que o Senhor Jesus esteve entre nós, decorriam as reformas e as reconstruções lá no templo, o que terá inclusivamente motivado as afirmações das pessoas ao dizerem e ao olharem toda a grandeza que o templo lhes mostrava. Jesus, aliás, tinha feito uma afirmação que ficou na mente das pessoas que o ouviram. No verso 6, então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Na verdade, alguns até se aproveitaram da afirmação que o Senhor Jesus fez ligada ao templo,
O que aparece, por exemplo, em João capítulo 2, verso 19, quando ele disse: destruirei este santuário e em 3 dias o reedificarei. Eles serviram-se desta afirmação do Senhor Jesus quando ele estava perante o Sinédrio. Aliás, Marcos refere isto, quando diz: e levantando-se alguns, testificando falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. Claro, Jesus, nós sabemos que referia-se obviamente ao seu corpo, do tempo que passaria sujeito à morte. Mas é interessante que a afirmação a respeito do templo surpreendeu também os próprios discípulos, o que, aliás, originou a pergunta do verso 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Na verdade, nós sabemos que a grande questão dos discípulos foi esta: quando é que estas coisas vão acontecer e que sinal é que nós vamos ter para entender isso? Todos nós podemos perguntar com alguma legitimidade: o que é que têm estes acontecimentos que nós estamos a viver agora com o ensino das Escrituras? Como é que nós interpretamos estes momentos que o mundo vive à luz das profecias? As pessoas pedem aos pastores, pedem aos pregadores, pedem aos professores da Bíblia algum tipo de explicação. E o perigo é que há pregadores que se sentem pressionados a dar algum tipo de explicação às suas congregações. A NET, por exemplo, tem todo o tipo de respostas acerca da opinião de muitos pregadores sobre aquilo que estamos a viver neste momento. Bom, eu não serei tentado a ser mais um. Por essa razão, não me ouvirão falar de alguma forma sobre coisas que não sei. Nem serei uma pessoa que me sinta escravo em dar algum tipo de explicação acerca de todos os acontecimentos. Não quero sentir-me tentado a dar uma explicação a todos os acontecimentos que acontecem. Nem sequer quero sentir-me tentado a utilizar a oportunidade da palavra para dar opiniões pessoais. Cabe-me pregar a palavra de Deus, interpretá-la à luz da própria palavra e aplicá-la às nossas vidas. Contudo, há 2 ou 3 coisas que acho importante dizer. Há algumas evidências que são importantes a respeito dos momentos que nós estamos a viver. Em primeiro lugar, uma coisa que não podemos esquecer é que o coração do ser humano não vai melhorar. A depravação humana jamais deixará de existir. O termo depravação, como sabem, vem da palavra corrupção. Nos últimos tempos, há descobertas médico-científicas que, na verdade, se tornaram de grande interesse para os próprios países. A verdade é que há um certo tipo de ciência que se tornou um instrumento ao serviço da própria depravação humana. A primeira coisa que eu ouvi, que pensei quando ouvi falar sobre a questão do coronavírus, eu achei que nós estaríamos na presença de uma conspiração contra a vida humana para o controle das pessoas. O que é que está a acontecer no nosso mundo hoje não é acidente, certamente. Nem estamos na presença de uma manipulação errada no campo da genética. O ser humano não vai ser melhor do que é, a não ser quando ele for regenerado pelo poder da obra do Salvador. Em segundo lugar, quero alertar os irmãos também para aquilo que aí vem. Na verdade, a nossa vida está cheia de desafios espirituais. Todo o tipo de guerra, na verdade, é de foro espiritual. Uma vez que por trás disso existe o pecado e a maldade humana, certamente. E que está alimentado, certamente, também pela aquilo que é a ação do inimigo das nossas almas, procurando, de alguma forma, destruir a obra do Senhor nos nossos corações. Em terceiro lugar, confesso-vos, não sei encaixar estas coisas no quadro escatológico. Nem me atrevo a isso. Mas há uma coisa que eu sei. E esta é a melhor forma de entender os acontecimentos que tocam a todos nós e entendê-los de acordo com o exercício da nossa fé em Jesus. Acho que é a altura de sermos lembrados de novo daquilo que a fé é, quando o autor em Hebreus capítulo 11, verso 2 nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que se não veem. De facto, nós temos que estar atentos, mas não podemos ser escravos de toda a explicação necessária para os acontecimentos que estão à nossa volta. A fé atua no campo da nossa incerteza. Na verdade, a fé não é outra coisa que a convicção daquelas coisas que se esperam.
daquilo que na verdade nós esperamos no Senhor e confiadamente caminhamos ao encontro dessas coisas. Ao sugerir-vos o texto do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, eu pretendo que bebamos das palavras de Jesus quando ele falou dos tempos difíceis pelo qual o seu povo passaria. O que Jesus fez naquele dia foi retirar a atenção das pessoas da grandiosidade das coisas para momentos sérios de dificuldade que viriam anos depois. Quando as dificuldades aparecem, nós sabemos que a grandiosidade das coisas deve ser colocada em plano secundário. Ora, este acontecimento é contado em todos os Evangelhos, mas de facto Lucas é aquele que melhor descreve esta organização de ideias a respeito daquilo que o Senhor estava a dizer. Claro que se o Lucas fosse vivo, eu precisava de lhe pedir autorização por causa dos direitos autorais, precisava lhe pedir autorização para mexer um pouco no texto que na verdade ele deixou escrito. Quando observo este texto, há duas afirmações que para mim se destacam, e elas são: muitos virão em meu nome, verso 8, respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome. E também no verso 12, quando volta a dizer, e por causa do meu nome. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Eu quero usar estas duas afirmações e fazer delas a estrutura do sermão que estou neste momento a anunciar. Uma vez que Jesus diz no verso 12 que estas coisas que ele descreve a partir do verso 12 hão de acontecer antes que os outros acontecimentos que estão descritos a partir do verso 8, então neste caso o que eu sugiro é que nós troquemos os versos 12 para cima e os versos 8 até o verso 11 para baixo. Porque ele diz, antes porém destas coisas, isto é, as coisas que estão referidas a partir do verso 12. Estas coisas iriam acontecer antes que aquelas que estão descritas do verso 8 ao verso 11. Então vamos ao verso 12, porque diz o verso 12, como já li, por causa do meu nome. Diz o texto que por causa do nome de Jesus nós seremos procurados e seremos perseguidos. Aliás, basta dar uma vista de olhos rápida ao livro de Atos dos Apóstolos, a partir sobretudo do capítulo 7, para vermos como os crentes em Jesus, a partir de certa altura, nunca deixaram de ser perseguidos. Ao longo da história da humanidade, que os cristãos são perseguidos de muitas maneiras. Em algum campo do planeta, neste momento, há discípulos fiéis a Jesus que estão a ser perseguidos. Já depois de ter surgido o aparecimento deste problema do vírus, há notícias de que o governo chinês começou a invadir as igrejas cristãs e a reduzi-las a pó, usando bulldozers para entrar e destruir os edifícios das igrejas. O texto diz que serão entregues a tribunais religiosos. Não foi há muitos meses, e certamente alguns de nós nos lembramos, que nos era solicitado pelas redes sociais a assinatura de pedidos de cristãos que estavam a ser julgados por a afirmação da sua fé, sobretudo em países islâmicos. O Senhor diz também que seremos lançados nas prisões. Muitos cristãos estão a ser colocados em prisões e condenados somente porque creem num Deus diferente da ideologia do Estado. O Senhor diz também que seremos apresentados perante as autoridades políticas. Hoje, na maioria dos países, não há mais autoridades religiosas. Por isso, os cristãos são levados perante as autoridades judiciais. Diz o texto que nós seremos entregues por familiares e amigos. Alguns até serão mortos. Sim, nós sabemos de casos também, em alguns cantos do planeta, em que familiares acusam outros familiares que eles têm fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O verso 17 diz que seremos odiados, de todos sereis odiados por causa do meu nome. De facto, não se perderá um só cabelo da cabeça, diz o Senhor Jesus. Certamente isto é uma promessa em relação aos próprios apóstolos, mas também, porque não, a nós mesmos. Aliás, quando olhamos o verso 16 e o verso 18, parece existir aqui uma ligeira contradição, porque o verso 16 diz, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. E depois o verso 18 diz, contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. Parece que, no fundo, o que é que está a ser dito? Que alguns serão mortos como mártires por Cristo.
mas serão preservados espiritualmente. Isto é, morrerão, mas não se perderão eternamente. É isso que o texto, na verdade, quer dizer. Verso 19 tem uma forte afirmação para nós. Diz que no meio de tudo isto, de todas estas situações difíceis, diz o texto que há a possibilidade de sermos perseverantes. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na verdade, Jesus, enquanto esteve entre nós, encorajou-nos à fidelidade ao longo dos anos e até chegou a afirmar: aquele que perseverar até ao fim será salvo. De facto, temos aqui uma série de circunstâncias em que o Senhor Jesus diz que estas coisas acontecerão antes do evento que nós vamos ver a seguir. Ora, nós sabemos que esta previsão que foi anunciada por Jesus cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída e o templo foi queimado. Aliás, o verso 20 ao verso 24 diz estas palavras: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada dos exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para que se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Na verdade, estes acontecimentos que o Senhor Jesus estava a relatar haveriam de acontecer anos mais tarde. A história dá testemunho disso. Na verdade, é descrito aqui com algum pormenor o que aconteceu e como estas palavras, na verdade, se cumpriram. E a história diz-nos, não é, que o general Tito Flávio e o seu filho Vespasiano, com as suas tropas, as tropas romanas, cerca de 70 mil pessoas, cercaram a cidade de Jerusalém, que esteve cercada exatamente porque João e Simão, que eram, digamos assim, os líderes da cidade lá, negaram-se a entregar a cidade a Tito. E o que aconteceu foi que nós sabemos que há descrição de muita miséria que aconteceu no interior daquela cidade. Supunha-se que havia cerca de 1 milhão de pessoas dentro dos muros de Jerusalém, porque inclusivamente havia muitos que vinham, turistas que vinham para a celebração da Páscoa lá em Jerusalém, e supõe-se que muitos deles ficaram retidos sem poder sair da própria cidade por causa deste cerco. E desta maneira nós sabemos que ao fim de 3 anos e meio, as tropas de Tito acabaram por invadir a cidade, e pensa-se que no dia 8 de setembro também já havia a data de 9 de agosto, enfim, não importa, mas eles invadiram a cidade e os habitantes foram deportados como escravos. Inclusivamente o general abafou aquilo que seria a grande revolta judaica, onde se pretendia que Israel deixasse de estar debaixo do domínio dos romanos. A verdade é que sabemos que morreram cerca de 1 milhão de pessoas nesta destruição de Jerusalém. A grande pergunta que se coloca aqui é: os teólogos fazem esta pergunta e a grande pergunta tem razão. Se na verdade esta profecia de Jesus se cumpre ou se cumpriria apenas no ano 70, com a destruição de Jerusalém, ou na verdade ela abre as portas ao entendimento de algum acontecimento futuro que está associado. Bom, a observação deste capítulo 21 vai continuar a esclarecer as nossas mentes acerca desta pergunta, e no próximo domingo nós iremos abordar os versículos seguintes que respondem a esta questão. É interessante que ao circular esta semana na cidade, pode ver-se em algumas varandas cartazes escritos que eu suponho que sejam por crianças, em que diz: vai ficar tudo bem. É muito bom esse espírito otimista que os pais, e muito bem, procuram imprimir nos seus filhos. Não é? Mas a pergunta que se coloca é esta: quais são os princípios que o Senhor Jesus ensina neste texto para os momentos difíceis pelos quais os filhos de Deus hão de passar? Tens o teu coração preparado para momentos difíceis? Jesus dá-nos aqui 4 ordens em forma de encorajamento, que deverão ser regras que, de alguma forma, podem ser úteis para estes momentos que nós estamos a viver agora. Eu acredito que possamos, de alguma forma, aplicar também
estas regras ao momento exato que vivemos no contexto que nos é imposto. Reparem que no versículo 8, então, voltando a esta articulação que é possível no texto, como já expliquei, a partir do verso 8 a 11, é-nos dada uma descrição que nós vamos ver agora, mas o Senhor Jesus diz que aquilo que acontece, que ele descreve no versículo 12 em diante, acontece antes. Portanto, agora voltamos ao momento em que é descrito alguma coisa mais sobre esta ideia de muitos virão em meu nome. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus diz é que muitos virão dizendo eu sou. Eu sou Jesus. Aliás, nós podemos encontrar na história alguns personagens perturbados, com certeza, que apareceram de vez em quando a assumirem o papel de Jesus. Mas estes que vão aparecer na história no futuro serão pessoas armadas de uma estratégia enganadora, sagaz, para desviar a verdade das pessoas. Essa sagacidade certamente será revestida de feitos e coisas surpreendentes ligadas aos tempos em que tal acontecerá. Muitas dessas tentativas estão a ser testadas já. Experiências no céu, a vinda de Cristo está a ser simulada, preparada para ser simulada, para enganar muitos. E eu não quero usar o púlpito para surpreender-vos, mas uma coisa que creio que é importante para mim e importante para vós é que nós busquemos o Senhor e façamos a oração que Jeremias nos ensina. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É muito importante que cada um de nós tome consciência de que precisamos de intimidade com o Senhor, aproximação ao Senhor para lermos os nossos tempos. Quanto mais próximo nós estivermos da intimidade com o Senhor, e essa intimidade alcança-se quando nós a buscamos, certamente. E é nessa intimidade que o Senhor se revela aos nossos corações e nos faz perceber as coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Não é? Haverá pessoas que vão assumir o papel de Jesus. Nós precisamos estar muito bem preparados. Porquê? Porque a maneira como essas pessoas vão aparecer simulando ouvirem em nome de Jesus, vai ser de tal forma trabalhada no tempo que muitos crentes vão efetivamente enganar-se. Aliás, o Senhor Jesus diz isso, não é? Quando ele adverte que muitos irão deixar resfriar a sua própria fé. Primeira coisa, então, haverá pessoas que vão dizer eu sou, vão aparecer em nome de Jesus. A segunda coisa que o texto diz, ainda no verso 8, é que muitos vão dizer chegou a hora. Isto é agora mesmo. O Senhor Jesus advertiu-nos que ele viria como ladrão de noite. Portanto, nós sabemos que ninguém verdadeiramente está preparado para receber ladrão. Ele virá quando ninguém espera. Para nós não sermos enganados, é necessário que a nossa intimidade com o Senhor seja regular, constante. Estejamos vigilantes na relação que nós temos com o Senhor. Aliás, é Tiago que nos diz no capítulo 1, versos 16 e 17: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Jesus também explicou que uma das razões porque se pode ser facilmente enganado é por causa do falta do conhecimento das próprias Escrituras. Marcos capítulo 12, verso 24 e verso 27 diz: então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Também em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus os esclareceu dizendo: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Nos tempos que nós vivemos e noutros tempos futuros, nós precisamos de uma aproximação à palavra de Deus que nos é fundamental para nós percebermos, irmos entendendo as circunstâncias que vão acontecendo à nossa volta, conseguimos ter capacidade para ler os tempos e as estações. Isso faz-se próximo da intimidade do Senhor e faz-se junto da palavra nos nossos próprios corações. Temos que voltar àquilo que na verdade o salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É efetivamente isto que o Senhor Jesus nos está a sugerir. Então, o Senhor Jesus diz em segundo lugar, verso 8 ainda: não os sigais. Não os sigais.
Jesus disse: eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a sua voz, elas o seguem porque ouvem a sua voz. Então, meus irmãos, na verdade, para nós que nos focamos na obra do Senhor, nos focamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, certamente não será difícil nós seguirmos a Jesus. Porquê? Porque não é possível seguir duas pessoas ao mesmo tempo. E se nós estivermos focados naquilo que são as coisas do reino, certamente nós não ficaremos confusos quando se der este movimento, toda esta articulação que a história trará. Certamente não vai ser difícil para nós. O Senhor diz: não os sigais. Então isso significa que Ele está a nos encorajar a que nós o sigamos a Ele. Desistir de Jesus é a pior decisão que o ser humano pode alguma vez fazer. Reparem no encorajamento que o autor de Hebreus nos dá quando ele escreve, no capítulo 6, versos 11 e 12. Fazemos ardentes votos para que cada um de vós mantenha a sua dedicação até ao fim, de modo que todos possam alcançar tudo aquilo que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas antes que sigam o exemplo daqueles que, pela sua fé e perseverança, alcançam a herança que Deus prometeu. Este mesmo autor volta a encorajar-nos, quando no capítulo 12, verso 2, ele diz: tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. A terceira indicação que o Senhor nos dá ele diz no verso 9: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Quando ouvirdes falar de guerras, quando ouvirdes falar de revoluções entre os povos, o Senhor diz: ainda não chegou o fim. Na verdade, é a indicação que Ele nos dá, não é? Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. É interessante nós olharmos para a história e vermos que muita coisa nova acontece no decorrer das nossas vidas, mas temos que ser capazes de perceber que o próprio Senhor Jesus nos dá indicações de que o fim tem um determinado quadro. Na verdade, o fim tem uma moldura que certamente deverá ser por nós bem compreendida. Não é? Ele diz mais: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Na verdade, tudo isto são indicações daquilo que eventualmente poderá acontecer, aconteceu, né, no decorrer daquilo que foi a história da destruição de Jerusalém, e certamente pode voltar a acontecer. Eu acredito pessoalmente que algumas destas indicações que o Senhor Jesus deu já foram vividas de forma repetida na história e voltarão a ser vividas. Não é? Quarto lugar, o Senhor diz: não vos preocupeis com o que haveis de falar. Eu darei palavras de sabedoria. O Senhor volta a dizer isto no versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Meus irmãos, eu creio que todos nós estamos a aprender coisas no decorrer deste tempo em que estamos em isolamento. Talvez muitos de nós estaríamos a ficar deslumbrados com as coisas que a vida nos permitia ter. Talvez estivéssemos demasiado presos ao governo das nossas vidas, apesar de afirmarmos e cantarmos nas nossas canções que Jesus é Senhor, com certeza. Por nós mesmos não estaríamos dispostos a aceitar o ritmo das nossas vidas, que ele diminuísse até que Deus permitisse que uma nova classe de vírus nos viesse a colocar a todos dentro de casa. Mais horas do que nós desejaríamos, com certeza. Não sei se no tempos mais difíceis virão ainda, mas as orientações que Jesus nos dá são laterais a quaisquer momentos da nossa própria história. Devemos ouvir a sua voz. E a sua voz diz que quando virmos alguém a fazer-se passar por Jesus, não sejais enganados. Quando ouvirmos pessoas dizendo que chegou a hora do regresso do Senhor, não os sigais. Quando ouvires falar de guerras, de revoluções, e isso ainda não será o fim dos tempos, quando ouvires falar de guerras e contendas entre os povos, na verdade sempre houve, nações vão lutar umas contra as outras e coligações de países vão acabar por fazer-se e lutarem entre si. Vão acontecer terremotos, vão surgir epidemias e muitos outros surtos de fome, vão aparecer nos céus coisas espantosas e sinais astronómicos, mas o conselho do Senhor Jesus é: não vos assusteis. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou.
Não vos dou como o mundo a dá. Jesus dá-nos uma paz duradoura, não passageira, não circunstancial. A paz é companheira da vida eterna. Quando formos interrogados acerca da nossa ligação a Cristo, não vos preocupeis. Ele vos instruirá a respeito do que haveis de falar. Em Lucas 12, versos 11 e 12, Jesus já tinha instruído antes os seus discípulos e disse: quando vos levarem às sinagogas ou à presença dos chefes e das autoridades, não se preocupem como terão que defender-se ou com aquilo que terão que dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará nessa altura o que deverão fazer. Jesus diz-nos o que devemos fazer nos momentos difíceis. Não vos enganeis, não os sigais, não vos assusteis, não vos preocupeis. Este é o Salvador perfeito que fez tudo o que era necessário. Foi até ao limite para que nós viéssemos a gozar os benefícios da sua obra, levando-nos a viver com Ele eternamente. Isto não é aspirina para a alma em tempos agitados. Não, não é. Jesus não desistiu de nós e pede que nós não desistamos dele. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. São as palavras de Romanos capítulo 11, verso 36. E é com estas palavras que eu quero encorajar cada um de vós a entendermos, todos em conjunto, que na verdade Jesus é a pessoa para quem nós precisamos de olhar. É Ele que deverá fazer a diferença nas nossas vidas, nos contextos de alegria ou nos contextos de maior tristeza, nos momentos de recolhimento ou nos momentos de grandeza, cheio de pessoas à nossa volta, seja em que contexto for. Realmente, como diz o Senhor, é o que nós devemos fazer. Regras para enfrentar os momentos difíceis são: não vos enganeis, não os sigais, não vos assusteis, não vos preocupeis. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, o teu nome seja santificado no nosso meio, Senhor, onde quer que estejamos nós rodeados de pessoas, estejamos nós em grandes grupos, ou estejamos nós em silêncio, sozinhos, ou no contexto da nossa família. Oramos, Senhor, para que as instruções que o Senhor nos deu para aquele momento específico da história sejam instruções que nós escolhemos para nós hoje também. Nosso Pai, estamos a passar por momentos que não são fáceis. Certamente só Tu sabes se eles se agravarão ou não. Pedimos a Tua misericórdia para as nossas vidas. Senhor, mostramos no nosso coração o quanto nós sentimos o peso das nossas falhas, o peso dos nossos pecados, o pecado da humanidade, nosso e o dos outros, e pedimos, Senhor, que Tu sejas misericordioso para connosco, que Tu tomes, Senhor, nas Tuas mãos este problema que está criado, Senhor, que Tu hajas em misericórdia para com este mundo e permitas que pessoas Te conheçam, tenham uma experiência pessoal contigo. Deus nosso, que as instruções que o Senhor nos deu sejam instruções para nós também. Pai, que nós estejamos prontos para, de alguma forma, não sermos enganados, não seguirmos outra pessoa que não a pessoa do nosso Mestre. E, Senhor, também, não nos assustarmos com o movimento das coisas à nossa volta e não nos preocuparmos porque sabemos que temos alguém que cuida de nós. Nosso Pai, que esta verdade fique nos nossos corações e sejam quais forem as circunstâncias que viemos a enfrentar ainda, que nós não nos esqueçamos das orientações que o nosso Mestre nos dá. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. A música que nós vamos cantar é muito própria para o momento que temos vivido, dias em que as pessoas vão se desesperando pela falta da saúde ou mesmo pela questão econômica, pela crise que está a se instaurar com todo o momento que temos vivido. E a música diz que nós acreditamos em Jesus Cristo, em Deus o Pai e no Santo Espírito. É uma música que talvez alguns conheçam, outros não, mas num primeiro momento nós vamos estar a cantar e os irmãos podem depois se juntar a nós e cantar conosco este cântico.
creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé